Boa noite. Hoje a gente vai corrigir, então, as provas do professor Goldinho. Pela conversa que tivemos, ele me pediu, então, que reforçasse os conteúdos que caíram nas provas do último semestre e não especificamente desse. E também não tanto dessa terceira prova, dessa última prova, porque ele disse que as questões que vão cair são mais próximas das questões anteriores, das questões do semestre passado. Nesse sentido, eu trouxe duas provas do semestre passado, que a gente costuma abordar em sala de aula, e vou explicar um pouquinho para vocês a respeito delas. A primeira prova, então, que eu trago é a primeira avaliação do semestre passado, que diz o seguinte na primeira questão. Caio Mário da Silva Pereira, no livro Instituições de Direito Civil, 29ª edição, 2016, página 161, diz que a interpretação da lei como processo mental de pesquisa do seu conteúdo real permite ao jurista fixá-lo tanto em relação à forma do comando contemporâneo de seu aparecimento, como ainda nas situações que o desenvolvimento das atividades humanas venha a criar, inexistentes quando de sua elaboração, porém suscetíveis de subordinação à sua regra em tempo ulterior. Ulterior é posterior, tá? Depois. O intérprete jurídico, portanto, se socorre de uma série de métodos para esse exercício interpretativo. Até agora ele só enrolou. Agora vem a pergunta. Conhecendo-se então o tema, exercício interpretativo, métodos de exercício interpretativo, o que é correto se afirmar? Letra A. O método gramatical consiste no exame das palavras empregadas pela norma interpretanda, a fim de se delimitar o sentido. Correto. No método gramatical, a gente analisa apenas a sentença, apenas a frase, e com ela a gente já consegue compreender o que o legislador quis dizer, e, portanto, a gente não precisa de uma maior interpretação, não quer fazer uma maior interpretação, e com o método gramatical, a gente se limita, a gente vê. Matar alguém 4 a 8 anos de prisão. A gente compreende bem o que está querendo dizer. Então, essa já começa sendo a letra A, a alternativa correta. Por que a alternativa B está errada? Pelo método teleológico, se procura interpretar a norma com as demais do mesmo ordenamento, extraindo seu significado. Nós temos 2 pontos aqui. Primeiro que o método teleológico é aquele que observa o objetivo da criação da lei, tá? O Código de Trânsito brasileiro, as leis que estão no Código de Trânsito, elas têm um objetivo: proteger o meio de trânsito e as pessoas, os pedestres, os motoristas, enfim, ela tem um objetivo. Então, o método teleológico, ele tem um objetivo. E que ele diz que no teleológico se procura interpretar a norma com as demais do mesmo ordenamento. É meio que uma pegadinha, tá? Porque quando a gente interpreta com as demais do mesmo ordenamento, a gente está interpretando de maneira sistemática, que é quando a gente pega, em primeiro lugar, vem a Constituição, que diz como a gente vai fazer o que pode e o que não pode no nosso ordenamento, né? Depois vem o Código Civil, que aí ele já delimita contratos e tal. E depois vem o Código de Defesa do Consumidor, que é um código que é feito para defender o consumidor. Ou o Código de Trânsito Brasileiro, que é um código para proteger o cidadão, pedestre ou motorista. Então, ele juntou duas coisas aqui e fez uma salada mista. Quando a gente fala que a gente está interpretando a norma com as demais do mesmo ordenamento, a gente está falando do método sistemático, é uma sistematização. E quando a gente fala do teleológico, a gente quer saber o porquê que a norma foi criada. São duas interpretações diferentes, por isso não teria como estar correto. C. A proposição de uma leitura histórica por seu vértice implica fixar o significado dessas normas com os objetivos da Carta Magna de uma nação.
cuidado, o método histórico não é uma volta no tempo, tá, gente? A ideia do método histórico, ela quer que a gente pegue uma legislação que foi feita lá nos anos 80, que hoje já não faz mais sentido, e a gente interprete ela de forma a trazer um sentido hoje. Se a gente for no Código de Processo Civil, quando a gente fala da lei que dispõe sobre as petições iniciais e como a gente deve redigi-las, a gente vai falar que na parte da identificação das partes, onde a gente descreve quem são, tem que ter nome, endereçamento, essa é a qualificação das partes, né? E hoje ela traz o endereço de e-mail. Isso foi atualizado. Antigamente, isso não era necessário. Então, é uma atualização. O método histórico, ele busca que a gente, primeiro, compreenda que as coisas mudaram e tente fazer a norma evoluir, dando sentido ao que o legislador queria. O que ele queria? Qualificar as partes para que todo mundo recebesse a citação. Como fazê-lo? Hoje em dia, não manda mais endereço, tenta mandar e-mail. Como é que faz? Quando tu interpretar a norma, tu tenta buscar a melhor maneira de se colocar no dia a dia. Hoje, alguns oficiais de justiça citam pelo WhatsApp, confirmando quem é a pessoa, se é ela mesma e tal. Então, são adaptações, tá? Então, tá errado, porque a leitura histórica não é olhar para trás, olhar para as leis e pensar, tem que ser feito de acordo com como foi feita a Constituição. Não, é olhar lá para trás e pensar o que ele queria dizer com isso. Ele tem que identificar as partes para que a situação chegue. Como é que a gente vai fazer isso hoje? Essa é uma interpretação histórica. E letra D. A tentativa de se interpretar sistematicamente um texto legal, lembra sistemático? Constituição, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Constituição, Código Penal, Lei do Tráfico. É uma escadinha, assim, né? Para que tudo vai seguindo o sistema bem corretamente. Então, a tentativa de se interpretar sistematicamente um texto legal é a possibilidade de viabilizar a identificação das circunstâncias em que a norma foi editada. Não. As circunstâncias em que a norma foi editada, elas vêm de outro método de interpretação. Vocês vão entender ele mais lá como método teleológico, né? A circunstância em que a norma foi editada, ela vai definir para que ela foi editada, como ela foi editada, enfim, qual que era o objetivo, né? Número 2. Como se sabe, a ética e a moral possuem o mesmo significado, pois são sinônimos perfeitos de línguas distintas, ou seja, etimologicamente designam os costumes. Não obstante, é comum procurar-se dar sentido a cada um dos termos, até mesmo diferenciando-os. Isso é uma introdução sobre o que é ética e moral, e ele não diz nada aqui, né? Então, vamos lá. A partir desse pressuposto, o objeto da ética é, então, a moral, conforme descreve Naline, em Ética Geral e Profissional 2013. Ou, em outras palavras, a ética é a ciência dos costumes e a moral o objeto de seu estudo? Também não disse nada. Agora vem a pergunta. Conhecendo o assunto, analise as respostas contextualizadas e assinale a alternativa correta sobre o termo ética. Lembrando, ética é aquilo que está escrito em algum lugar, é um código que eu tenho que seguir. Eu posso não ter assinado ele, mas é algo mais do que só o que a sociedade espera. Eu, no trabalho, sigo um código de ética, na faculdade, sigo um código de ética, e tem coisas que são imorais, que são as coisas que a sociedade reprova em si, mas não tem uma sanção, ninguém vai me prender, porque
eu fiz algo só simplesmente que moralmente tá errado. Eu traí, eu bebi demais numa festa, mas não causei um transtorno nem físico e nem financeiro para alguém. Então, tem essa diferença, tá? Agora, se eu já tivesse feito algo que ferisse a ética, por exemplo, tô no meu trabalho, e no meu trabalho é proibido falar sobre as movimentações bancárias do meu cliente. Eu trabalho no banco, e no banco eu sou obrigada a assinar o código de ética, e no código de ética diz que eu tenho que respeitar o sigilo bancário. E eu tô numa festa e eu bebi um pouquinho, só que aí eu tô conversando com uma amiga, eu digo, gente, vocês não sabem. Fulana de tal, aquela ali que tá ali, deixou um cheque voltar. Ou não pagou a fatura do cartão. Isso aí eu estaria ferindo a ética. Partindo dessa introdução, vamos falar as alternativas. Letra A. O estudante de direito que em um evento social aleatório exagera no uso de bebida alcoólica poderá ser qualificado sob o prisma da conduta considerada reprovável eticamente? Não. Primeiro, o estudante de direito, ele tá num evento social aleatório, numa do you know Mario da vida. Ele faz da vida dele o que quiser. Ali ele não é um estudante de direito. Ali ele é uma pessoa que tá aproveitando. Ele não feriu ninguém, ele não machucou ninguém, ele não cometeu nenhum crime, ele só bebeu demais. Vida que segue. Moralmente reprovável, tá lá caindo pelas tabelas, mas eticamente não é problema nenhum. Se fosse um professor que tivesse bebido dentro da faculdade, né, no âmbito da aula, vocês conhecem umas histórias assim, da pandemia. Então, esse professor, ele deu a aula e se encontrou com uns amigos ali no boteco da faculdade e tá bebendo, aí bebe demais, ali dentro do X do Jorginho que tem na faculdade. Isso aí, ele tá ferindo a ética, porque dentro da universidade não pode beber, além de tudo, ele é profissional. Então, ele estaria errado. Portanto, a letra A não está correta, porque o estudante de direito em evento social, ele só tem uma conduta moralmente reprovável. Letra B. O juiz de direito que não atende ao advogado no seu horário de expediente está cometendo uma atitude imoral. Não, ele está cometendo uma atitude antiética, mas que também até está no direito dele. Não é imoral ele não atender alguém, tá? Imoral seria esse juiz de direito, já que falamos em bebida, estar bebendo no escritório dele, ou estar... Ele tem um código de ética, obviamente, envolve não beber em trabalho, né? Mas eu tô tentando só ilustrar. Ou ele tem... A melhor de todas, tem um caso com alguém que trabalha no escritório, então isso seria imoral. Mas se ele está lá e o advogado pede para ser atendido, é antiético ele dizer que não vai atender. Por isso está errado também. Letra C. A professora da disciplina de Direito Intergaláctico literalmente vive no mundo da lua. E somente na última semana do semestre letivo é que postou as notas das 3 avaliações realizadas. Essa conduta pode ser classificada como antiética? Sim, porque quando um professor é contratado, ele tem uma série de deveres e um deles é fazer provas, corrigir e, em determinado período, colocar no diário online para que o aluno possa se preparar e se organizar para as próximas provas. Portanto, está correta, não é só uma coisa imoral. Moralmente não fere ninguém, mas para os alunos é um grande problema. E a gente até tenta aliviar, porque aqui diz que ela vive no mundo da lua. Mas não é desculpa, quando ela é contratada, ela sabe que ela tem que seguir as regras, que são, depois de tantos dias da prova, ela tem que colocar as notas no diário online. Então, essa está correta, tá? É uma atitude antiética. Pode ser vista como antiética. Porque ela não tá cumprindo com o trabalho dela, né? Com o que ela assinou no contrato.
E letra D, o padeiro que abre o seu estabelecimento às 7 horas da manhã, privilegiando os clientes mais idosos, ainda que sem intenção, está cometendo uma atitude antiética. Ah, nem antiética, nem imoral, né? É uma atitude fofa, ele tá tentando ajudar. É antiética se ele tivesse uma obrigação com alguém e ele não tem, ele tá fazendo algo que é dele porque ele quer e o estabelecimento é dele. Dane-se, tá? Isso aí já dá pra descartar. Número 3. Miguel Reale, em Lições Preliminares do Direito, em 2002, descreve o direito como sendo a exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem o mínimo de ordem, de direção e de solidariedade. Conhecendo-se, portanto, o assunto, assinale a alternativa abaixo que não corresponde a uma das formulações de direito. Muito cuidado com o não corresponde, com o incorreta, porque aí a gente já, se achasse que era correta, marcava a primeira alternativa e próxima questão. É o tipo de coisa que eu faria antes de começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Então, o que a gente está procurando aqui? Os tipos, as formulações do direito. E o que a gente está procurando? Uma que não corresponde a uma das formulações do direito. O direito é um fato ou fenômeno social e não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora ela. Correto. Já viu dois cachorros discutindo direito? Não. Então, essa é básica, né? Precisa estar em sociedade. Letra B. É lei e ordem, isso é, um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um dos seus membros. Correto também. O direito é lei e ordem, ele é feito para que todos possam ter uma convivência assertiva e digna. Então, ele deve ser seguido, deve, não é pode, é deve. E por essa razão, a gente entende ele como um conjunto de regras obrigatórias. Ninguém pode escolher o direito. Se eu matar alguém, eu serei punido por isso, né? E não posso simplesmente escolher, não, hoje eu não vou usar o direito. Matei alguém, mas não vou querer ser penalizado. Assim como, quando a gente nasce, a gente tem direito ao nome, e se for em 30 dias no cartório, o cartório registra gratuitamente a criança. É um dos outros direitos também, tá? Que não pode ser escolhido, né? Não posso simplesmente chegar pro meu filho e dizer assim, olha, ele não vai ser registrado no cartório, porque uma série de outros direitos não viriam depois. Se ele for fazer um CPF, se ele for fazer um cartão do SUS, tudo que ele for fazer, ele precisa do registro. Então, não posso simplesmente escolher não registrar. O direito, letra C, é norma de organização social que tem por objeto a convivência humana e a dinâmica das relações sociais. Mais uma vez, está correta. Porque é exatamente esse o objetivo do direito, uma norma de organização social. Para que todos sigam, querendo ou não, e para que a gente possa conviver em harmonia. E letra D, que a gente já saberia que está incorreta, mas temos que ler, né? É a instância autônoma de normatização do agir humano. Quando a gente já vê a palavra autônomo, é que eu auto-inflijo, eu autodecido, e não é autônomo, né? Quando o sujeito ostenta a prerrogativa de orientar-se conforme a sua vontade. Não, o direito é de acordo com as normas. Eu posso fazer o que está de acordo com a minha vontade, desde que não interfira no direito do outro. Regulando a consciência individual. Não, consciência coletiva. Portanto, letra D, incorreta. Que nesse caso seria a alternativa que a gente assinalar para tirar 10 na prova. Número 4. Num determinado debate na Câmara dos Deputados,
os líderes do governo e oposição são chamados a apresentar suas alegações na tribuna sobre um projeto de lei de autoria do executivo. Ambos são parlamentares dotados de excelente oratória, ou seja, falam muito bem, e apresentaram inúmeros dados sobre o assunto, ou seja, eles não foram lá só fazer falácia, cada um está apresentando dados. O curioso é que os ouvintes tiveram a impressão de que ambos apresentavam apenas um único ponto de vista e combatiam o outro lado como sendo uma disputa entre o certo absoluto e o errado absoluto. O que pode ter ocorrido com o discurso de um ou do outro, ou ainda os dois, que gerou essa impressão? Muito cuidado com essa questão, porque existe uma forma de interpretação que ela diz que ela é baseada no que é certo e o que é errado, tá? Vou trazer aqui, ó. Hermenêutica nada mais é do que a interpretação, tá? É uma palavra bonita. Ela nunca abandona a intenção do legislador, é a norma raiz. A exegese significa o significado oficial da palavra ou texto, a interpretação de acordo com os fatores sociais. A dialética é o raciocínio lógico para desempenho do raciocínio jurídico, a arte do diálogo. Então, nós temos dentro disso outros fenômenos. Dentro desse, sofisma, construção de raciocínio a partir de premissa falsa. Silogismo, formação de hipótese com base em fragmentos de outras ideias. Exemplo, todos os homens são mortais. Antônio é homem. Logo, Antônio é mortal. Quando a gente olha para isso, a gente fala dos métodos interpretativos modernos. E aí ele vai te perguntar o seguinte: o que pode ter ocorrido com o discurso um do outro, ou ainda dos dois, que gerou essa impressão? Primeiro que a gente está trabalhando aqui a dialética, né? E a gente está num debate entre dois candidatos. Eu costumo brincar que existem sempre 3 verdades: a minha, a tua e a verdade verdadeira. Numa discussão, principalmente em plenário, é muito normal, muito característico as pessoas pegarem exatamente os mesmos dados e fazerem leituras diferentes sobre eles. Veja bem, eu tenho um dado que diz que 15% das indústrias de Santa Catarina fecharam as portas em 2023. Manchete no jornal, 15%. E eu tenho outro dado que diz: 85% das empresas de Santa Catarina se mantiveram firmes em 2023 e abertas. Ou seja, são duas interpretações absolutamente diferentes, partindo de um dado, de uma premissa que pode ser falso ou não, mas a gente vai pegar ela e a gente vai manipular, que é o que acontece na Câmara de Deputados e tal, para que os outros entendam que eu estou correta e o outro está errado. Numa votação do Supremo, por exemplo, é natural que assistindo uma votação, agora eu esteja com o relator. E quando o outro vai votar, eu tô com o outro. E quando o outro vai votar, eu tô com o outro. Porque os argumentos são tão convincentes, eles têm tantos dados, que, meu Deus do céu, como é que eu posso não estar concordando com fulano? Gente, isso é a ideia das interpretações, tá? Aqui, um dos interlocutores, ou os dois, utilizaram o que se denomina de discurso baseado em um sofisma, e é a construção de um raciocínio a partir de uma premissa falsa. Se comer vegetais emagrecesse, elefantes e hipopótamos não seriam gordos. Tu pegas uma premissa e tu vai manipular ela para que tu possa apresentar a tua ideia. E foi exatamente o que eles fizeram. Isso é um sofisma. Muito cuidado.
É possível que se observou a existência de um debate baseado em maniqueísmo. Não, gente. O maniqueísmo, eu até vou dar uma puxadinha aqui, é aquela ideia do sim ou não. E aí, por isso que eu disse desde o começo, para ter muito cuidado, porque ele diz assim no final, né? Combatiam o outro lado como sendo uma disputa entre o certo absoluto e o errado absoluto. Só que no maniqueísmo, o certo e o errado tem mais a ver com uma ideia de religião. Ó, é como se fosse uma filosofia religiosa, sincrética e dualística, onde existe o certo e o errado, o bem e o mal. Então, não confundam o sofisma, que é formar o convencimento dos outros com base numa premissa falsa para que eu possa convencê-los, com maniqueísmo, tá? Letra C. Os ouvintes se impressionaram em virtude da lógica aplicada aos discursos, e por isso todos se convenceram. Não, porque eles não usaram lógica, eles usaram dados. E quando usa dado e oratória e tal, tem tudo menos lógica. Eles estão tentando convencer. Então já exclui a lógica. Os dados apresentados eram dialéticos e, portanto, foi o que ocorreu no referido debate. Na verdade, ocorreu a dialética, ocorreu uma discussão, ocorreu um debate, mas os dados apresentados não eram dialéticos, eram dados que foram manipulados, premissas falsas, ou às vezes uma premissa verdadeira que cada um transformou na sua verdade. Então, muito cuidado, porque essa é praticamente um criador de pegadinhas, tá? Então, seria a letra A. Um dos interlocutores, ou os dois, utilizaram o que se denomina de discurso baseado em um sofisma. Número 5. Chaim Perelman, do livro Ética e Direito, segunda edição de 2005, entende que é muito difícil definir quando uma regra é justa. Porém, como elemento mínimo de exigência, entende que a regra não pode ser arbitrária e deve se justificar em decorrer a um sistema normativo. Além disso, ele apresenta uma série de noções sobre justiça. No quadro abaixo, assine, então, a alternativa que não corresponde a uma das formulações de Perelman. Esse vai estar ali no começo da apostila, e aí eu já vou passar para vocês todas as noções de Perelman sobre justiça, tá? Deixa eu ver se eu tenho um compiladinho aqui. Ó. Perelman é aquele que diz o seguinte: lembra o a cada qual, não sei o que? É esse. Aqui fica até fácil, mas primeiro eu vou ler o que ele diz, tá? A cada qual a mesma coisa, tratamento igual, de modo igual a todos, independentemente de qualquer particularidade. A cada qual segundo seus méritos, que é proporcional à presença e ao grau de determinada qualidade. A cada qual segundo suas obras, que é o tratamento proporcional ao resultado das suas ações. A cada qual segundo suas necessidades. Esse aqui é legal, aquela que eu já usei com vocês, a ideia da isonomia, assim, de mostrar que se um precisa mais, o Estado vai ajudar um pouquinho mais aquele para que ele esteja em pé de igualdade com o outro, tá? A cada qual segundo a sua posição, tratar os seres com os quais se deseja se justo, e a cada qual segundo o que a lei lhe atribui. O juiz deve aplicar uma regra pré-estabelecida. Essas são as concepções. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai tentar, segundo a noção de Chaim Perelman, e aí esse tem que ser decorado, porque é a noção dele, não é a nossa,
qual que não corresponde a uma das formulações dele. A cada qual, segundo o que a lei lhe atribui. Beleza, tá certo? A gente vai ter uma lei que vai dizer como é que funciona para cada pessoa ou para todos e a gente vai seguir. A cada qual, segundo os parâmetros de consciência. Em momento algum, ele disse que as pessoas tinham autonomia para decidir se estavam corretas ou incorretas, ou se elas poderiam praticar a justiça de acordo com o que elas acreditavam. A partir do momento em que eu libero parâmetros de consciência, eu estou liberando que a pessoa faça suas próprias regras. E isso é totalmente contrário a qualquer ideia do direito, que ele regula a vida em sociedade para que a gente possa ser justo, viver bem, e a gente não pode escolher aplicar ou não. Se a gente vive em sociedade, a gente vive direito. Então, estaria incorreta, seria essa alternativa. Na letra C diz, a cada qual segundo as suas necessidades, foi aquele exemplo que eu dei, que a gente tenta, de acordo com o que a pessoa precisa, adequar, e a cada qual segundo os seus méritos. Cada ação que a pessoa faz traz para ela um resultado. Vamos então para número 6 dessa primeira prova, que diz: Dmitry Dumoulis, em Manual de Introdução ao Estudo do Direito, de 2016, afirma que o direito natural apresenta-se como conjunto de normas de dever ser que são estáveis, necessárias, adequadas e regulamentam o comportamento de todos os seres da natureza. Verifique as respostas abaixo e assinale, novamente, atenção, a que não condiz com uma interpretação válida sobre essa concepção teórica. Letra A. A lei escrita é a fonte primordial do direito para essa concepção teórica e segue a linha de pensamento estabelecida por Thomas Hobbes. Quando a gente começa a falar de direito natural, a gente já pode esquecer lei escrita. O direito natural é aquele direito que já vem desde as primeiras noções de natureza e de convívio em sociedade, em que eu sei que eu não devo invadir o espaço do outro, que se eu for caçar com um outro, a gente tem que dividir bem a caça para que eu possa ter ajuda sempre que eu precisar caçar e eu possa ajudá-lo. Então, a gente cria ali meio que um contrato não verbal, lá na época da caça aos bisontes, para quem lembra das noções iniciais do direito. Então, quando a gente fala em direito natural, ele já não combina com a lei escrita, tá? Já deu essa, né, como alternativa que não condiz com a interpretação válida nessa teoria, né? Mas a gente lê as outras. O direito natural pode coexistir com o direito positivo, numa visão dualista de direito. Todavia, o direito positivo deve servir de complementação e não pode ser antagônico. Direito positivo, direito posto, direito escrito e complementação ao direito natural. Não pode ser antagônico, não pode ser contrário ao direito natural. Letra C. O direito natural indica o justo e adequado para a natureza humana, impondo principalmente o respeito, a liberdade humana e a convivência pacífica em comunidades solidárias. Correto. Justo e adequado para a natureza humana. Lembra da caça, né? Impondo principalmente o respeito, a liberdade humana e a convivência pacífica em comunidades solidárias. Perfeito. E um conflito entre normas de direito natural e normas de direito positivo deve prevalecer sempre a integrante do escopo do direito natural. Neste caso, nesta teoria, quando a gente fala que o direito natural se apresenta como conjunto de normas de dever ser, que são estáveis, ou seja, que não mudam, necessárias, adequadas e regulam o comportamento dos seres da natureza. Nessa teoria, sim, entre um conflito de normas entre o direito natural e o direito positivo, o escrito ou posto,
deve prevalecer sempre as integrantes do escopo do direito natural. Ela é meio que a norma-mãe, a fonte, né? Se a gente trocasse ali na letra A palavra escrita e colocasse a lei natural, serviria, tá? A lei natural, o direito natural é a fonte dos direitos, segundo essa teoria, né? Novamente. Número 7. Os novos direitos são aqueles produzidos no seio das comunidades tradicionais ou autóctones. Eu vou até procurar isso aqui no dicionário, porque eu lembro mais ou menos o que quer dizer autóctone. Aquele que é natural de uma dada religião. Tá, né? Os novos direitos são aqueles produzidos no seio de comunidades tradicionais ou religiosas, que, ainda que diferentes do modelo jurídico do Estado dominante, revestem-se de saberes e direitos locais inalienáveis, pois próprios, e configuram um multiculturalismo da composição dos países do planeta. Esse sistema, ou corrente de pensamento jurídico, é reconhecido como historicismo jurídico. Assinale a alternativa adequada em relação ao tema proposto. Letra A. A conclusão está incorreta, pois se trata de uma abordagem temática relacionada à corrente jurídica do naturalismo. Não, tá? É uma abordagem nova, ela não tá lá no justnaturalismo, então exclui. Letra B. A conclusão está incorreta, pois se trata de uma abordagem temática relacionada à corrente jurídica do direito natural vinculado aos precedentes na ótica de von Savigny. Ele não vai perguntar sobre Savigny, tá? Pelo menos foi o que ele me disse. Letra C. A conclusão está correta, pois o historicismo jurídico leva em consideração as práticas locais e os julgamentos decorrentes dos costumes, conforme von Savigny. Também não. E a letra D agora explica. A conclusão está incorreta, pois se trata de uma abordagem temática relacionada à corrente jurídica do pluralismo. Porque quando a gente fala que os novos direitos, a gente está falando além do direito natural e do direito positivo, e a gente está falando que estão sendo produzidos no dia a dia, nos seios das comunidades tradicionais e religiosas. Ou seja, é um direito plural, é um direito que vem de vários lugares. A gente não pode negar isso. Então, quando a gente vê que vem de comunidades tradicionais, autóctones, né, religiosas, são novos direitos, a gente vai ter que entender que eles são referentes ao pluralismo jurídico. 8. Richard Posner, Fronteiras da Teoria do Direito, de 2011, faz uma contundente crítica ao direito, no sentido de ser voltado à história. Aduz que o direito venera a traição, o precedente, o ritual, o costume, as práticas antigas, os textos antigos e etc. Desconfia da inovação, das rupturas, das mudanças de paradigma, bem como da energia e do ímpeto dos jovens. E vai além. O uso da história pelos profissionais do direito é um disfarce que lhes permite inovar sem desobedecer à etiqueta jurídica. Com base nesse pensamento de Posner, qual o sistema jurídico que mais se assemelha à sua crítica? Quando ele diz aqui que o direito venera a tradição, o precedente, o ritual, os costumes, as práticas antigas, ele está falando do direito de precedentes, né? Que é o direito costumeiro, consuetudinário, que é o anglo-saxão. E aí, aqui nós temos as alternativas. Letra A. Ao sistema franco-espanhol, que se baseia na ponderabilidade das decisões em cotejo com a normatização dos costumes.
Nós nem estudamos o franco-espanhol, ele deve ter, no máximo, dado uma pincelada, tá? A gente estudou romano-germânico e anglo-saxão. Letra B. Ao sistema anglo-saxão, que se baseia numa linha de atuação vinculada aos precedentes, ao pré, ao que já passou, ao que já aconteceu. Entre parênteses, interpretação ou decisões costumeiras, consuetudinário, ainda que não abra mão da normatização, conhecido como sistema da common law. Quando ele fala lá, então, Posner, que esse direito desconfia da inovação, ele vem do precedente, do ritual e do costume, ele é comum. Ele é common law, ele é anglo-saxão, é aquele direito que tu vê em séries. Conforme o povo contra Jack Stripador, tá? É uma defesa baseada em precedente, assim, não é só na lei. Então, essa estaria correta. A letra C, ao sistema derivado do direito romano, que resulta na aplicação da técnica jurídica derivada do império da lei, em detrimento das tradições locais, conhecido como sistema da civil law. A alternativa, no geral, fala do direito romano, mas lá no enunciado, ele está pedindo outra coisa. A gente está falando sobre o anglo-saxão common law. Então, essa alternativa até reflete a verdade que o romano-germânico é o civil law, mas não seria a alternativa correta para essa questão. E ao sistema jurídico que absorve as tradições religiosas e sofre, portanto, forte influência ao ponto de se confundir o direito com as normas de caráter religioso, no caso vertente, a Sharia. Esse aqui é o Código Islâmico, se eu não me engano. Ele até pergunta, acho que na outra prova ele perguntou para vocês também, mas quando a gente fala do sistema jurídico que absorve as tradições religiosas, hadiths, ele está falando, então, de outro direito que não é o common law, não é o anglo-saxão. Também não está correta essa alternativa para essa questão especificamente. 9. O Código de Ética da Advocacia e da OAB traz uma redação peculiar em relação ao comportamento do profissional da advocacia frente às causas criminais, como está disposto no artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Fecha aspas. Apesar de peculiar ou extravagante, o texto em comento está vigente. A interpretação adequada da expressão é direito e dever, na referida norma ética, é no sentido de que o advogado pode exercer sua função na esfera criminal, se assim o desejar, e, portanto, em assumindo o caso, terá então a obrigação de concluí-lo. Ele não pode simplesmente chegar no meio do caso e dizer assim, ó, eu acho que o meu cliente é culpado, tá? Então, como eu acho que ele é culpado, vamos finalizar por aqui. Não, é também um dever. Então, se eu aceitei o caso, eu vou defender o cara até o fim. Essa é a ideia, tá? Então, aqui temos a letra A. O advogado tem o direito, ou seja, faculdade. Quando ele diz faculdade, é que ele pode ou não, tá? Tipo ponto facultativo. Alguns vão trabalhar e outros não. Então, quando ele fala o advogado tem direito, tem uma faculdade, ele pode escolher, de realizar uma defesa criminal sem levar em consideração a sua própria opinião sobre a culpabilidade do réu. E, após assumir, então, torna-se uma obrigação. Por quê? Eu já vou explicar. Ele torna-se uma obrigação, beleza. Mas
sempre existe a possibilidade de eu subestabelecer a minha procuração. Então, enquanto eu estiver defendendo, vou defender com base na lei, vou ter o direito de defender alguém que possa ter cometido a maior atrocidade do mundo, assim como tenho o dever de defendê-lo. Não posso simplesmente jogá-lo aos leões. Se eu quiser repassar o caso a alguém, eu posso. Por isso, o não está correto ali, o torna-se uma obrigação. E letra B. O direito e dever na norma ética refletem o mesmo significado? Não. Ou seja, o advogado tem amparo legal para exercer sua função a partir de seu livre-arbítrio nas escolhas das suas causas. Não, o direito e o dever, eles não têm o mesmo significado, tá? Ele tem amparo legal, beleza, para exercer a sua função, nem que seja para defender um criminoso, mas o dever é no sentido de que ele, em aceitando um cliente, deve defendê-lo, seja lá qual for o cliente. Então, não é exatamente o mesmo sentido. A palavra direito, letra C. O advogado tem o dever de realizar uma defesa criminal sem levar em consideração a sua própria opinião sobre a culpabilidade do réu e está amparado pela lei. É isso, tá? Ele vai estar amparado pela lei para defender, independentemente do que ele acha, se o cara é culpado ou não. Ele vai poder dizer que o cara é inocente, porque essa porque não é função do advogado culpar ou condenar o cliente dele. A função é defendê-lo. E ele tá lá amparado pela lei para falar que o cara é inocente, que ele não fez, que ele não tava, claro, né? Sem abusar. Mas ele tem, inclusive ele tem esse dever, ele não pode chegar e dizer assim, não, excelência, meu cliente é culpado, já pode levar aí, quem sabe excelência ia botar 10 anos, como a gente tá dizendo que ele é culpado, bota 5. Primeiro que tu não manda no magistrado, e depois que tu tem que defender até o fim. E letra D, a palavra direito na norma deve ser entendida como conjunto de medidas que podem ser tomadas pelo advogado na defesa de seu constituinte, e a palavra dever tem o significado de autoridade, ou seja, detém o profissional da advocacia o poder de fazê-lo. Não é. A palavra direito é no sentido da norma, tá? Aí como fala? Atravessado, errado, enfim, vocês entenderam, né? Um conceito tá na frente do outro. E vamos lá para 10, então. A convivência social humana implica na aceitação de uma série de regras que delimitam as atuações de ordem individual e social, expressam direitos ou ainda impõem obrigações. O ordenamento jurídico, portanto, é composto de uma miríade de normas que tentam propor um mundo ideal, ou, em outras palavras, um dever ser kelseniano. Contudo, determinadas regras, ora não possuem força coercitiva, não impositiva, ou ora não integram o rol de leis de uma sociedade organizada. Porém, são obedecidas. São as normas naturais, né? Immanuel Kant, ao analisar a metafísica dos costumes, conceitua uma regra de ouro ou um imperativo categórico que deve ser o balizador de comportamento individual e social. Analise as respostas abaixo e assinale aquela que se adequa ao pensamento de Kant. Ou seja, a correta, né? Letra A. O imperativo categórico kantiano visa reconhecer a necessidade de se padronizar comportamentos em prol do coletivo. Não é essa a ideia. Nós queremos saber da regra de ouro, né? E o comportamento
Ele é, por mais que a gente tente normatizar a conduta social, o comportamento ele é individual. Letra B. A socialização através da coercitividade estatal, da imposição do Estado, né, faz com que se tenha compreensão de que a construção social é maior do que os desejos individuais. Gente, nem sei por onde começar esse aqui, porque tá errado assim, total. A socialização através da coercitividade estatal, quando o Estado tá coagindo, ele não tá socializando, enfim. Não é essa ideia, não, principalmente porque a nossa ideia de direito, ela não é uma ideia que traz compreensão sobre a construção social. A gente usa o dinheiro a gente usa o direito para coagir as pessoas, não para conscientizar. Então já começa por aí. Letra C. Ao contrário das respostas anteriores, Kant pensou em um princípio de racionalização das normas legais, de divisão, transformando-as em imperativos categóricos. Não, né? Ele fala de um imperativo categórico ou imperativo categórico. Letra C, então, errada. Quando racionaliza, tu divide, então seriam vários, e é um só. E letra D, que seria correta de toda forma, é: a regra de ouro consiste em se auto-indagar sobre a aceitação de universalidade do comportamento praticado por si. O imperativo categórico é olhar o meu comportamento e, me olhando, tentar verificar de uma forma exterior, tipo, como se eu estivesse olhando para mim de cima e dizendo: isso que eu fiz, será que a sociedade como um todo aprova? Ou eu tô fazendo porque eu quero e tá errado? Essa é a ideia da regra de ouro do imperativo categórico. Eu vou ver o que eu tô fazendo de cima, de fora, e vou imaginar se eu estou fazendo algo que é socialmente reprovável ou aprovável. E é isso, gente. Essa é a prova número 1. Depois eu ainda vou corrigir a outra. Essa eu posto hoje, a outra amanhã. E assim a gente vai indo, tá? Um abraço, até mais!